Bom dia, o meu nome é Thalita. As autoras do trabalho foram Thalita Florencio, Juliana Vilardo, Maria Cecília Nogueira e Júlia Dantas, todas cursando bacharelado em Geografia, orientados pelas professoras Mônica Marçal e Núbia Armandi. A nossa pesquisa foi iniciada em novembro de 2020 e tem como intuito trazer uma avaliação das abordagens de geomorfologia fluvial brasileira e a geografia física crítica, uma evolução e tendências. O nosso trabalho ele tem interesse em trazer para as nossas pesquisas básicas em geografia física, em particular na geomorfologia fluvial, a compreensão do papel que a sociedade desempenha na trajetória dos processos responsáveis pelos tipos de rios que temos hoje. Com isso, buscamos compreender de que forma abordar em nossos estudos aspectos que possam revelar as relações da sociedade e de poder historicamente constituída no processo de construção das paisagens híbridas associadas a investigações dos rios que desenvolvemos. Ou seja, buscamos qualificar o tal fator antrópico no sentido de que possa revelar os autores, questões e demandas existentes que se impulsionaram como determinantes nas alterações históricas e contemporâneas sobre os rios no Brasil. Nesse sentido, identificamos 3 abordagens de caminho nesse sentido. Entretanto, por estarem bastante consolidadas no ponto de vista metodológico em suas áreas de atuação, e apesar de traçarem caminhos diferentes, identificamos que elas buscam um objetivo comum, o desvendamento das formas através das quais se dão as relações da sociedade e da natureza, sendo elas ecologia política, geografia socioambiental e geografia física crítica. Diante disto, esta pesquisa teve como objetivo analisar de que forma os estudos dos rios vêm sendo abordados dentro dessas perspectivas e se isso poderia ser ou não tendência importante para os estudos em pesquisas básicas sobre os rios, considerando as mudanças climáticas e discussões em torno do antropoceno, e que não podemos descartar nas nossas pesquisas. Então, a imagem que trazemos aqui, ela retrata um pouco dessa relação do rio com a sociedade. O objetivo da nossa pesquisa é traçar um panorama na produção dos trabalhos científicos nas áreas de geomorfologia fluvial e na perspectiva da abordagem da geografia crítica no período de 2000 a 2020. A metodologia utilizada foi selecionar os artigos científicos nacionais das revistas brasileiras de geomorfologia, da Qualis A2 da Geografia, a Revista Brasileira de Geografia Física, da Qualis B1 de Geografia e artigos científicos internacionais da revista Applied Geography no fator de impacto 3508. E como foram essas análises? A gente construiu um formulário escolhendo critérios para tabulação, né? Que seria o nome, o título do trabalho, o ano, o local, o centro acadêmico, o sexo do primeiro autor. E nessa tabulação, a gente também concluiu 3 abordagens, que seria a geografia física crítica, a ecologia política e a geografia socioambiental. E nisso também pegamos 2 áreas de atuação, a geomorfologia fluvial e a geografia física com partes ambiental. E a gente pegou uma série histórica de 2000 a 2020. As abordagens escolhidas, a gente usou a definição de Levin, 2019, da geografia física crítica, que diz que geógrafos que combinam a atenção crítica às relações sociais de poder com conhecimento profundo de um campo específico das ciências biofísicas ou da tecnologia a serviço da transformação social ambiental, e isso chamamos esta prática intelectual integradora de geografia física crítica. E para a abordagem de ecologia política, utilizamos Leif, 2015, que diz que é o campo no qual se expressam as relações de poder para desconstruir a racionalidade insustentável da modernidade e para mobilizar as ações sociais do mundo globalizado, para a construção de um futuro sustentável fundado nos potenciais da natureza e da criatividade cultural, num pensamento emancipatório e uma ética política para renovar o sentido e a sustentabilidade da vida. E para as abordagens de geografia socioambiental, pegamos o Mendonça 2001, que diz que a geografia socioambiental é o envolvimento da sociedade e da natureza nos estudos emanados de problemáticas ambientais nos quais o natural e o social são concebidos como elementos de um mesmo processo,
resultou na construção de uma nova corrente de pensamento do geográfico, aqui denominado geografia socioambiental. No primeiro slide de resultados e discussões, a gente apresenta os artigos analisados entre 2000 e 2020. Foram 11 artigos analisados na Revista Brasileira de Geomorfologia, 22 artigos selecionados na Revista Brasileira de Geografia Física Crítica, 55 artigos na revista Pilot Geography. E aqui pelo gráfico a gente vê que foram um total de 88 artigos selecionados nas 3 revistas. A revista com maior porcentagem que apresenta as abordagens selecionadas foi a Revista Internacional Pilot Geography, com 2,1%, já que as revistas brasileiras apresentam um percentual menor. E a Revista Brasileira de Geomorfologia apresentou 1,9%, e a Revista Brasileira de Geografia Física apresentou 1,5% do total de artigos pesquisados. Nesse gráfico, a gente apresenta a porcentagem total de artigos selecionados por abordagem nos anos de 2000 a 2020. E a gente apresenta que nas 3 revistas pesquisadas, a abordagem com maior publicação de artigos é a Geografia Socioambiental, com as revistas nacionais, a Revista Brasileira de Geomorfologia e a Revista Brasileira de Geografia Física, apresentam a porcentagem de 81,8% dos artigos totais apresentando essa abordagem. Já a revista Pilot Geography, no seu total de artigos pesquisados, apresentou uma porcentagem de 71% dos seus artigos totais selecionados na abordagem de geografia socioambiental. A Revista Brasileira de Geografia Física de Geomorfologia apresentou uma porcentagem de 18,2% dos artigos com abordagem de geografia física crítica, e nenhum artigo com abordagem de ecologia política. Na Revista Brasileira de Geografia Física, apresentou artigos com porcentagem de 4,5% de artigos com abordagem de geografia física crítica, e ao contrário da outra revista nacional, que não possui nenhum artigo com abordagem de ecologia política, apresentou uma porcentagem de 13,6% do total de artigos. A revista Pilot Geography apresentou a maior porcentagem de artigos na abordagem de geografia física crítica, com 22% do total, e a abordagem da ecologia política apresentou uma porcentagem de 6,5% do total de artigos. Nesse terceiro slide, nesse terceiro gráfico, a gente apresenta a evolução anual crítica das 3 revistas que foram selecionadas. E a gente aí mostra que o gráfico mostra que houve um crescimento no número de publicações de artigos com a abordagem de geografia física crítica, a geografia socioambiental e ecologia política a partir de 2010. E a Revista Internacional Pilot Geography, desde 2000, apresentava publicações com as abordagens estudadas. Já as revistas nacionais começaram a apresentar uma quantidade mais expressiva de publicações com as abordagens selecionadas a partir de 2009, na Revista Brasileira de Geografia Física Crítica e em 2011 na Revista de Geografia Brasileira de Geomorfologia. E a gente consegue ver isso nos gráficos, né? Que a partir de 2009, a Revista Brasileira de Geografia Física Crítica, ela começa a crescer nas suas abordagens, e a Revista Brasileira de Geomorfologia também. Aqui a gente destrinchou essa evolução, né? A gente destrinchou a evolução anual de cada abordagem. Aqui na abordagem da ecologia política, a gente consegue ver que, aliás, na geografia socioambiental, a gente consegue ver que apresentou a maior número de publicações entre as outras 2 abordagens que selecionamos. E apresentou uma evolução a partir de 2009. Já a abordagem da ecologia política não apresentou uma constância anual das suas publicações, apresentando destaque em alguns anos, como 2013, 2011, 2013 e 2015. E o mesmo ocorre com a geografia física crítica. Não apresentou uma constante em seu número de publicações,
Porém, houve um pequeno crescimento em 2015 e em 2016. Nesse slide, a gente apresenta o total de artigos em cada área e a gente também apresenta no gráfico se tiveram processos sociais, né? Se tiveram sim ou não processos sociais. E a gente vê que os artigos pesquisados eles foram divididos em duas áreas, né? De geomorfologia fluvial e geografia física ambiental. E a geografia física ambiental apresentou o maior número de publicações. E já a área de geomorfologia fluvial, ela apresentou poucas publicações, né? E a gente consegue ver que houve mais publicações de artigos em relação a processos sociais na geografia física ambiental, e já na geomorfologia fluvial não teve tanto. Nesses slides, a gente mostra a localidade de publicações de cada revista. Na localidade da revista nacional, a gente pode perceber que os gráficos apresentam localidades através de instituições, né? E na Revista Brasileira de Geomorfologia foram selecionados 11 artigos e a instituição com maior número de artigos dentre os pesquisados foram a Unesp, e com 36,4% do total de artigos. Na Revista Brasileira de Geografia Física foram selecionados 22 artigos e com maior quantidade de artigos, né, foi o UFC, que apresentou maior número, né, com 22,7% desses artigos. E já na revista internacional, foi possível ver que foram selecionados 55 artigos e neles foram identificados que o maior número de publicações foram nos Estados Unidos e na África do Sul, no Reino Unido e na Austrália. Nesse último gráfico, a gente mostrou o sexo do primeiro autor por revista. E aí a gente pode analisar, né, que na revista internacional, em todas as revistas, as maiores publicações foram de sexo masculino. E a maior entre masculino e feminino foi a Apple Geography, que teve mais publicações do sexo feminino entre as revistas selecionadas. E aí, nas considerações finais, a gente pôde observar que o trabalho ele apresenta a importância de uma análise crítica dos artigos científicos, mostrando como a geografia física crítica, a geografia socioambiental e a ecologia política, elas vêm evoluindo ao longo do tempo, e ao levantar inúmeras questões, além das abordagens como questão de gênero, recorte territorial e questão dos anos, mostrando, né, a construção de uma pesquisa que considere os estudos das paisagens e como elas se representam em uma análise do seu contexto sócio-histórico e além da sua internação com as questões políticas e biofísicas na produção dos seus resultados. Aí, após essa análise feita ao longo dessa pesquisa, né, ele mostrou que a revista internacional, a Geography, ele apresentou o maior número de publicações com as abordagens estudadas. E observou-se também que o sexo que possuiu a maior predominância em todas as revistas, como sendo o primeiro autor dos artigos, foi o sexo masculino. E aí a pesquisa também, através da pesquisa, a gente observou que nas revistas nacionais, destacam-se no Brasil as regiões Nordeste e Sudeste nas publicações, nos números de publicações. E já na revista internacional, podemos destacar os Estados Unidos com maior número de publicação. E para que fosse possível fazer essa especificação na revista nacional, essa classificação ela foi feita com base na localização das instituições e na revista internacional foi feita com base no país do primeiro autor.
E diante disso tudo, a gente consegue ver como foi importante essa pesquisa, né? No sentido que ela conclui, né, que a relação, a gente conclui, né, que a, a relação da geomorfologia fluvial com a geografia física crítica ainda é muito pouca as abordagens dentro da, desse sentido de pesquisa. E aí a gente vê que durante todas as análises que a gente fez do artigo, em relação à geomorfologia fluvial, a gente achou artigos muito técnicos, né, que falam sobre processos, de formas, e poucos que discutiam os processos sociais. E as referências que a gente usou. E muito obrigada.